Doutor Alexandre de Moraes, senhores senadores, senadoras, quero começar dizendo, doutor Alexandre, que não ficamos com dúvidas com relação ao seu preparo de jurista, o seu conhecimento, a sua cultura jurídica como homem do Ministério Público, como professor de Direito, como autor de obra, enfim, é uma respeitável história nas ciências jurídicas. Mas eu entendo que a avaliação da indicação de Vossa Excelência se situa preponderantemente na área política. O senhor foi defensor de uma tese de doutorado lá na USP, onde se pronunciou contra a indicação para o Supremo de ocupantes de cargos de confiança do governo. Mas uma tese que agora é contrariada por sua atitude. Aquilo que o senhor contrariou, o senhor está fazendo. Então, esta é a primeira pergunta. A minha segunda pergunta, doutor Alexandre, é algo que me preocupa muito. Atualmente, a coisa mais importante no país é a Lava Jato. Por 6-5, o Supremo entendeu que é possível iniciar o cumprimento de pena após confirmação de sentença condenatória em segundo grau. E se aprovado Vossa Excelência que irá para aquele lugar. E aí a minha preocupação. Se lá deu 6-5, se Vossa Excelência pensar diferente, reverte o 6-5 e libera os presos de segunda instância e vão para a rua centenas e centenas de presos que estão sendo confirmados pelo Tribunal Federal da 4ª Região. Qual é a sua posição? O senhor é a favor da prisão, da execução penal provisória após segunda instância? Com relação ao foro privilegiado, existe essa discussão iniciada no Supremo, no sentido de que deve haver uma limitação no instituto do foro por prerrogativa de função, aos casos de acusação por crimes cometidos durante e em razão do exercício do cargo. Então, qual é a opinião do doutor Alexandre a esse respeito? Ainda aproveitando o tempo, com relação à colaboração premiada, que vem acontecendo em larga escala, qual é o seu pensamento? Deve perdurar como está aí? A seu juízo, deve sofrer alguma modificação? Com relação à anistia do Caixa 2, se o senhor é a favor dessa anistia, que volta e meia venha ao debate e poderá surgir de novo a qualquer momento. Eu começo pela primeira questão, ao analisar tribunais constitucionais, que é propor um modelo. A minha tese, o meu livro em 2000, que é derivado da minha tese de doutoramento defendendo em 2000, eu sugeria a transformação do Supremo Tribunal Federal em Tribunal Constitucional, com vários requisitos, competências diversas, vários requisitos, entre eles requisitos capacitários para a indicação, vedações para a indicação e mandatos. Da mesma forma que eu defendi mandatos, e não me sinto constrangido de, eventualmente, em sendo aprovado aqui, não aceitar a vitaliciedade, porque essa é a Constituição. Hoje, essa, como diria Bobbio, sempre lembrado, a beleza da democracia é o respeito às regras do jogo. As regras do jogo são essas. Hoje a indicação é do presidente. Em relação à Lava Jato, a minha conduta como ministro durante os 9 meses em que exerci, com total imparcialidade, autonomia, fortalecendo a Polícia Federal. Pergunto a Vossa Excelência em relação à prisão e execução em segunda instância. Obviamente, casos concretos surgirão, pode haver, mas eu não me furto a responder do ponto de vista doutrinário e teórico, porque defendo o mesmo posicionamento desde 1998. O posicionamento de que o princípio da presunção de inocência, previsto na Constituição Federal, não impede nem as prisões preventivas, nem as prisões em segundo grau, por decisão de segundo grau. Eu defendo isso, coloco os argumentos pelos quais defendo que não é, e é esse o objeto da discussão em que defendo, não é inconstitucional. O meu posicionamento desde 98 e
não mudaria agora é que não há nenhuma inconstitucionalidade nas prisões em segunda instância. E da colaboração premiada. E sempre defendi isso desde dos tempos do Ministério Público. É um instrumento importantíssimo, um instrumento de persecução penal e de prova, ou pelo menos, como a própria lei determina, provas indiciárias não podem condenar, mas permitem a investigação. Questão do foro privilegiado. Não há dúvida que a nossa Constituição, de todas as constituições anteriores brasileiras, e comparado com as constituições europeias, é a que tem o maior número de prerrogativas de foro. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é, necessariamente a prerrogativa de foro é ruim? O legislador constituinte, ele teve aqui uma fundamentação para isso. Ele teve a fundamentação de perseguições políticas locais, onde em determinados locais, determinados grupos controlavam o poder judiciário. Não tenho dúvida que essa ampliação do foro privilegiado, essa ampliação trouxe dificuldades operacionais aos tribunais que precisam ser sanadas. Agora, sabendo a opinião de Vossa Excelência com relação à lei de abuso da autoridade. Ela é uma lei que insistentemente está sendo colocada para a pauta e isso nos preocupa, porque são ameaçados promotores, procuradores, juízes, defensores, delegados de polícia e também uma resposta sobre as prisões alongadas, que o ministro Gilmar Mendes quer acabar por todos os pronunciamentos que tem feito. E quero também ouvir em conclusão a sua opinião sobre, Vossa Excelência falou que existem vários modelos com relação à formação do Supremo Tribunal Federal. E eu tenho aqui no Senado, doutor Alexandre, tenho uma PEC, a de número 35/15, que já passou pela brilhante relatoria do senador Antônio Anastasia, e é uma PEC que está pronta para discussão em plenário, onde, além de mandato fixo e não mais a vitaliciedade, o mandato de 10 anos, eu proponho que não mais seja determinante a decisão autocrática, absolutista do presidente da República. Professor Alexandre, para a sua tréplica, 5 minutos. A questão do abuso de autoridade. Não preocupa ao Poder Judiciário e ao Ministério Público uma regulamentação sobre abuso de autoridade. O que preocupa é uma regulamentação que entre exatamente na questão do crime de posicionamento, de interpretação. Eventualmente, o Ministério Público, naquele momento, tem indícios, entra com uma denúncia, com uma ação civil, depois, eventual absolvição, ele poder ser processado, mesmo não tendo atuado por dolo, má fé. Isso é o que preocupa.